gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, em mais este culto, nós teremos a palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a inspiração e a direção, e que o povo do Senhor seja abençoado e que o Senhor seja glorificado. Vamos orar então. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir de agora, Pai, estamos começando mais esta programação, Senhor, para glorificar o santo nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor e para abençoar os teus filhos também, aqueles que desejam ouvir a santa palavra. Senhor da glória, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas e tenha misericórdia de nós, dirigindo nossas vidas, nossos passos, nossos pensamentos, dando-nos a bênção e a graça. E para este culto que se inicia, nós pedimos a inspiração divina e que o nome do Senhor possa ser glorificado e que o povo do Senhor possa ser abençoado. No santo nome de Jesus Cristo pedimos todas as bênçãos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui com a leitura bíblica pronta, que é São Mateus capítulo 11, começando no versículo 20. São Mateus 11, começando no versículo 20. E nós teremos a parte de louvores, de adoração, e depois a oração da fé, e então o prosseguimento do estudo com a mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura. Então vamos agora cantar e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Cantemos todos agora, para a glória de Deus. Seu maravilhoso olhar.
sobre o rugimonte, sim na cruz, sempre me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, a estrela da manhã, raios seus mandou-me. Sim na cruz, sempre me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, pela sombra, ó Salvador, queiras abrigar-me. Sim na cruz, sempre me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lado paterno irei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai
tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e no milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Alma escura se abriu à luz do Salvador. Milagres, pois tenho um Deus de Amém. Graças a Deus. Que Deus tenha aceitado o nosso louvor, a nossa adoração, que possa ter saído do fundo das nossas almas, não é? Agora nós vamos começar a leitura aqui, então, como já foi anunciado, no capítulo 11 de Mateus, do Evangelho de São Mateus, não é? E começando no verso 20. Então começou ele a lançar em rosto às cidades, onde se operou maior parte dos seus prodígios, e não se havendo arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma e no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos orar, falar com o Senhor nosso Deus, orando uns pelos outros,
pedindo misericórdia, pedindo a bênção, a cura divina, solução para os problemas, libertação e assim por diante. Oremos todos juntos agora. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez nós fechamos os olhos e oramos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, ó Pai. Nesta hora nós estamos pedindo em favor uns dos outros, aqueles que estão doentes, aflitos, oprimidos, angustiados, que estão com problemas familiares, problema de desemprego e problema de qualquer tipo de sorte que seja, Senhor. Nós pedimos misericórdia nesta hora, pedimos o perdão, Senhor, dos pecados, que cada um possa se arrepender aí onde estiver e suplicar misericórdia do Senhor, graça do Senhor, e que a bênção do Senhor possa vir, ó Pai. E nós pedimos estas bênçãos todas, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe o que cada um precisa, dirige cada um, Senhor, pelo caminho certo. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui com a mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, que está parada, ou paramos, melhor dizendo, né? No parágrafo 46, terminamos o parágrafo 46. E agora nós vamos começar a partir do parágrafo 47, naturalmente, né? Vamos do 47 em diante e vamos aqui, assim, vagarosamente, pausadamente, ver aquilo que Deus tenha para nós aqui nesta porção da mensagem que nos foi trazida pelo profeta de Deus, seu mensageiro para esta última era, William Marion Branham, não é? Vamos aqui então, parágrafo 47. Estava falando com meu sobrinho há pouco. Ele, sendo um católico, me disse: tio, eu tenho ido aqui e ali, tratando de encontrar algo, noite após noite. Antes que estes cultos começassem, ele tem estado chorando e tendo sonhos, onde entrava aqui e corria ao altar para confessar suas maldades. Lhe disse: Melvin, não importa onde tu trates de ir, nem a quantas igrejas te unas, nem quantas missas rezes, nem quantas bênçãos recebas do homem. Tu tens que ser renascido pelo Espírito de Deus, porque é a única coisa que satisfaz o coração humano. Eu sei que hoje em dia tem um substituto para o novo nascimento, que é quando o ministro dá à pessoa a mão de companheirismo e esta põe seu nome no livro de registros. Porém, amigos, isso é um dogma, não uma verdade da Bíblia. Então ele está dizendo, existe essa substituição para o novo nascimento, para o batismo do Espírito Santo verdadeiro, não é? E dá a mão de companheirismo, ali faz uma profissão ali de fé, um compromisso, e escreve o nome no livro e está tudo certo, não é? Então ele disse, olha, isso é um dogma, isso não é a verdade da Bíblia. Se o fosse, então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, teria que se ler assim: ao cumprir-se os dias de Pentecostes, o pastor saiu a dar a mão de companheirismo às pessoas, porém diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, a inauguração da igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos,
capítulo 2, do verso 1 ao 2. Assim foi como veio o Espírito Santo a primeira vez, e assim tem vindo cada vez desde então. Ele é Deus e não muda. Agora, isso é um grande tropeço para as pessoas hoje em dia. Dizem que isso foi para outro tempo. Porém, ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Cada vez que a igreja tem recebido o Espírito Santo, tem sido igual como foi a primeira vez. E seguindo a mesma receita, Atos 2:38. Nunca tem mudado e nunca mudará. E como a receita que o médico lhe dá, para certa enfermidade, e você leva essa receita a algum farmacêutico de má reputação, se ele põe antídoto demais, o medicamento ficará tão fraco que não lhe curará. E se põe veneno demais, então o medicamento lhe matará. Tem que ser feito exatamente como o escreveu o médico. Vou dar uma paradinha aqui, não é? Todos nós sabemos, até as crianças sabem, que quando você vai a uma farmácia, às vezes está escrito lá, drogaria tal, não é? Você vai comprar drogas na farmácia. Drogas em forma de remédio, é claro, né? Então, todo remédio é uma droga que existe ali. Então, é isso que ele está dizendo. Se põe muito veneno, e é composto de veneno e o antídoto para contrabalançar, para curar a doença, a enfermidade da pessoa. Então, ele está dizendo aqui, se o farmacêutico é um charlatão, ele pode pôr antídoto demais, não vai fazer nenhum efeito, é a mesma coisa de beber água. Ou então, se põe veneno demais, põe droga demais, pode te matar, né? É isso. E no Evangelho é a mesma coisa. Se deixa o caminho muito largo, muito fácil, não vai levar ninguém ao céu, né? E se deixar o caminho muito estreito, muito extremista, também mata a pessoa, de um jeito ou do outro, não é? Então, que tem que ser feito exatamente como o escreveu o médico. A receita de como receber o Espírito Santo nos foi dada pelo próprio doutor Simão Pedro, ali no dia de Pentecostes. E disse-lhes Pedro, aqui está a receita. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a receita é, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, olhemos isto, não é? Lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu na igreja, as pessoas ficaram confusas, os que estavam do lado de fora do cenáculo, né? Ficaram confusas e não sabiam o que aquilo significava e pensaram que naturalmente aqueles crentes estivessem bêbados. Aí então o apóstolo, o doutor Simão Pedro, como ele disse aqui, não é? Saiu para fora e disse, olha, irmãos, esses homens aqui não estão embriagados, não estão bêbados, como vocês estão pensando. Mas isso é o cumprimento das Escrituras, que nos últimos dias seria derramado do Espírito sobre toda a carne, o Espírito Santo, não é? Então, mas eles não estão bêbados. E explicou para eles que aquele Jesus que eles tinham crucificado, eles mataram ao Messias, não é? E aquele Jesus, Deus tinha feito dele Senhor e Cristo. Aqui está um segredo, inclusive, doutrinário que os nossos irmãos devem saber, precisam saber, não é? Por exemplo, quando o anjo do Senhor anunciou para Maria o nascimento
de seu filho, como é que ele disse? Ele se chamará Jesus. Era só isso, o nome dele. Ele se chamará Jesus. Aí, depois que ele cumpriu toda a missão de salvar, derramou seu sangue, ressuscitou e subiu ao alto, né? Então, o apóstolo São Pedro, com naturalmente a revelação que Deus lhe havia dado, quando o Senhor perguntou para ele, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum profeta que ressuscitou, né? E ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha isto, não é? Quem é que tinha dito para São Pedro que ele era o Cristo? Ele era Jesus. O nome dele era Jesus. E aí, o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, essa revelação que São Pedro tinha é de saber que aquele homem chamado Jesus era o Cristo, era o Messias, prometido desde Gênesis, não é? Então, agora aqui em Atos 2, ele disse, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a tantos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas antes, no versículo 36, ele disse assim, porque esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele ficou sendo Senhor Jesus Cristo. E quando você vai ser batizado nas águas, você tem que ser batizado dessa maneira, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Não é? Isso é muito profundo, é muito importante se saber isso. Isso é a mesma revelação que veio a São Pedro, que não foi carne e sangue que tinha revelado para ele. Não é? Porque ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor Jesus Cristo significa, vamos inverter, Pai, Filho e Espírito Santo, que está escrito lá em São Mateus 28, versículo 19, não é? Ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse nome aí, Pai, Filho e Espírito Santo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, quando você é batizado corretamente, você é batizado assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se invocar só os títulos sobre você, não invocou nome nenhum. E a Bíblia disse, o apóstolo João disse na sua carta, que pelo seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, nos são perdoados os nossos pecados. Não é pelos títulos, não, né? Então, o doutor Simão Pedro deu essa receita. Acontece que as pessoas não querem obedecer a receita do doutor Simão Pedro. E é importante lembrar também que a ele, a São Pedro, foram dadas as chaves do reino do céu. E ele disse, e o Senhor disse, aqueles a quem ligardes na terra será ligado no céu, e aquele que desligardes na terra será desligado no céu, e dar-te-ei as chaves do reino do céu. Amém. Então, vamos para frente aqui. É bom frisar essas coisas que são muito importantes, não podem ser esquecidas, não. Muito embora sendo o nosso beabá. O batismo nas águas é o nosso beabá, é o nosso ABC, mas não pode se esquecer do ABC também, não é? Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, apressa-te e peça o teu batismo correto, bíblico, apostólico, porque a igreja de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é? Efésios 2, versos 19 e 20, por ali assim. Vamos para o parágrafo 49. Moisés havia tido essa experiência e regressou à sua terra e começou a dizer-lhes,
me encontrei com uma coluna de fogo. Estava numa sarça ardente, e ele me disse que lhes dissesse: eu sou o que sou. Você se lembra lá do livro de Êxodo, não é? Eu sou o que sou. Vá, e eu estarei contigo. Tome a vara que tens na mão e levanta-a sobre o Egito, e tudo o que tu disseres, assim será. Aleluia. Provavelmente, os sacerdotes disseram: que tonteria! Mas logo, quando eles viram que isto era verdade e como sucedia, então já não podiam contradizê-lo. Sabiam que Moisés era enviado de Deus. Agora, se Moisés disse que havia visto isso e deu testemunho que era a verdade, então Deus estava obrigado, se é que era a verdade, né? Então Deus estava obrigado a identificar e vindicar as palavras daquele homem como a verdade. Isso é certo. Se Jesus Cristo, de pé, aquele dia disse: hoje tem se cumprido essa palavra ante vós, então Deus estava obrigado a trazer aquela palavra a cumprimento. Nós, aqui nesta noite, dizemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você pode dizer isso agora? Diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então prossigamos aqui. Se nós dissemos isto, ou dizemos isto com toda a convicção, com toda a fé, com toda a seriedade mesmo, não é? Então olha isto, Deus está obrigado a provar que isso é a verdade, porque é a sua palavra. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não está escrito na Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em que dia que Jesus Cristo não será o mesmo? Me responda, por favor. Em qual dia Jesus Cristo não será o mesmo? E está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou hoje ele deixou de ser aquele Jesus que estava lá, que ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Isso daí é para apertar as pessoas, para que elas não escapem para credos e nem dogmas. Hoje Jesus Cristo é o mesmo que foi naquele dia. Aleluia. E se nós cremos na sua palavra, se nós citamos a sua palavra, Deus está obrigado pela sua própria palavra a cumprir aquilo que foi dito. Aleluia. Agora, que fizeram? Se necessita de fé para crer que sua palavra é a verdade. Porque senão a gente pode dizer isso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, igual um papagaio, igual uma mulata, uma arara, né? Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas a pessoa não crê naquilo. Esse que é o problema, a pessoa não crê naquilo, a pessoa não está sabendo por que está dizendo aquilo. Mas se nós dissermos aquilo com convicção, por fé, por revelação, ele é o mesmo de sempre na nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando Moisés tirou os israelitas do Egito, agora, todos os que lhe seguiam, os que não lhe seguiam, ficaram no Egito. Porém, os que lhe seguiam, os que seguiam a Moisés, quando passaram pelo Mar Vermelho e chegaram ao deserto, então Deus desceu sobre o monte Sinai e a coluna de fogo incendiou todo o monte, e dali procedeu uma voz. E Deus deu os 10 mandamentos. Moisés pode que haja se apresentado ante a congregação e haja dito:
hoje tem se cumprido a Escritura, que eu lhes tenho dito como seu profeta. Hoje lhes digo que Deus me encontrou ali numa sarça que ardia na forma de uma coluna de fogo. E me disse: isto te será por sinal. Aleluia. Prestemos atenção. Isto te será por sinal. Tu trarás este povo aqui a este mesmo lugar. Ali está Deus na mesma coluna de fogo, como lhes disse, ali está sobre o monte. Ponto final. Neste dia tem se cumprido essa profecia. Aqui está ele para vindicar as coisas que lhes tenho dito. Que Deus nos desse maior número de homens como Moisés, que fossem honestos e sinceros e pudessem dizer a verdade, para que assim o Deus Todo-Poderoso pudesse vindicar que sua palavra todavia é a verdade. Aleluia. Ele permanece como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, por que não o tem de fazer assim? Ele ainda prometeu fazer. Josué pode que haja dito o mesmo no dia quando regressou a Cádiz Barneia, onde haviam viajado tão longe no deserto. Estavam duvidando que a terra era como Deus a havia prometido, mas Deus lhes havia dito que era uma terra boa, que fruía leite e mel. Josué e Calebe foram os únicos que creram dos 12 espias que foram. Olha isto, né? Foram lá os espias e eles viram os sinais. Eles puderam contemplar com as suas vistas, com seus olhos, os frutos da terra, que eram realmente bons, não é? Mas os únicos 2 que voltaram crendo eram Josué e Calebe. Então vamos aqui, não é? Os espias que foram reconhecer a terra, quando voltaram, tinham a evidência, um cacho de uva que só podia ser carregado por 2 homens fortes. Você já pensou nisto? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos ficar raciocinando um pouco, né? Que tamanho deveria ser essas uvas? Será que maior que uma laranja assim, né? Assim, né? Será maior que uma laranja? Porque se precisava 2 homens fortes para carregar um cacho de uva, então deviam ser uvas muito grandes mesmo, não é? Então não era o cumprimento da palavra, não era a verdade da palavra sendo cumprida diante dos olhos deles. Olha só, Josué pode que haja dito nessa ocasião: hoje tem se cumprido esta escritura, aqui está a evidência de que é de uma terra boa. No Egito, onde pudemos achar tais coisas como estas, não houve onde, mas hoje tem se cumprido essa escritura. Pode que haja dito o mesmo quando profetizou que os muros de Jericó cairiam, depois de rodeá-los 7 vezes durante 7 dias, quando os rodearam a última vez, os muros caíram. Oh Deus, Deus de poder, Deus de verdade, Deus infalível, aleluia. Quando eles rodearam, tudo isso está na história sagrada. Mas será possível que o ser humano só consegue acreditar na história sagrada, só na história bíblica, e não consegue trazer Deus à cena no momento em que essa pessoa vive? Ou então não existe mais crente na terra?
Será possível que não existe mais crentes na terra para que não possam crer que Jesus Cristo ainda é o mesmo, que o Deus que era o Deus de Moisés, era o Deus de Jacó, era o Deus de Daniel, ainda é o mesmo Deus hoje? Será que existem crentes na terra que possam acreditar nisso? Ainda, não é? Veja só, ele deu 7 voltas e tocando as trombetas, na 7ª volta os muros caíram. Aleluia! Josué pode que haja dito, nesse dia, hoje, o que me disse há várias semanas, o capitão supremo das hostes de Jeová, aleluia, que sucederia desta maneira, neste mesmo dia se tem cumprido esta escritura. As paredes da cidade estavam todas derrubadas. Tomemos a cidade, nos pertence, hoje tem se cumprido esta escritura. Quão maravilhosamente se tem firmado os homens de Deus pelas coisas corretas. Agora, naquela ocasião, quando Israel esteve ali, ao lado do rio, prontos para possuir a terra, perguntaram, como vamos fazer? Era o mês de abril, quando a inundação vinha, porque a neve estava descongelando na Judéia. Parecia que Deus era um general muito mal treinado, para estar trazendo seu povo ao Rio Jordão no mês de abril, quando tinha mais água do que todos os demais meses. Gostaria de fazer um parêntese aqui para injetar isto. Pode ser que você tenha um câncer ou alguma outra enfermidade e esteja pensando, por que será que, sendo eu um cristão, me encontro nesta condição? Às vezes, Deus permite que as circunstâncias se escureçam tanto até que você não possa ver nem para cima, nem para baixo, nem para lado nenhum. Então, ele vem e provém a saída para que você então possa dizer, hoje está se cumprindo esta escritura, como ele prometeu. Glórias a Deus. Ele permitiu que aqueles jovens hebreus caminhassem diretamente ao forno ardente. Eles disseram, nosso Deus nos pode livrar deste forno ardente. Contudo, não renderemos culto à tua estátua. Quando saíram daquele forno sem nem sequer o cheiro de fogo, pode que hajam dito, hoje tem se cumprido essa escritura. Aleluia! Quando Daniel saiu da cova dos leões, pode que haja dito o mesmo. Agora, João Batista, depois de 400 anos de ensinamentos eclesiásticos, com razão, a igreja estava tão revolta naqueles dias, quando ele apareceu no deserto, pode que haja dito, quando estava de pé ali à margem do Jordão, hoje tem se cumprido esta escritura. Qual escritura? Isaías 40, né? João Batista era o cumprimento de Isaías 40. É fácil de acreditar agora, não é? Porque está escrito lá na Bíblia, né? Isaías 40, né? Mas o mais difícil é acreditar agora, hoje, é em Malaquias 4. Que hoje está se cumprindo essa escritura de Malaquias 4. Não é? Olha só, se para os outros cumpriu a escritura, para nós também tem que cumprir. Em cada tempo as escrituras se cumpriram. Aleluia. O sacerdote, aquele dia em Fíniques, me disse, filho, esse foi o arcebispo, né, que estava lá, que deu a Bíblia para ele ler.
me disse: filho, tu não terminaste a mensagem. Lhe respondi: fique quieto. Ele disse: você quer me dizer que esses pentecostais não podem ver isso? Quer dizer, o arcebispo católico estava dizendo: filho, você quer dizer, porque ele veio naquela reunião uma vez só, ele já viu o acontecimento, ele já viu Deus cumprindo sua escritura. E ele disse: você quer dizer que você prega constantemente no meio dos pentecostais e eles não podem ver esse cumprimento? Mas a Bíblia diz que eles estão cegos. É isso aí, Apocalipse capítulo 3. Não é? Porque dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Por isso que não vê, porque estão cegos, cegados, não podem ver o cumprimento das Escrituras, que Deus tem mandado um profeta de Malaquias 4, aleluia, disse: não. O arcebispo perguntou para ele: então quer dizer que os pentecostais não podem ver isso? O profeta diz aqui no parágrafo 63, né? Disse: não. Quer dizer, infelizmente eles não podem ver. Ele confessou, aqui está entre aspas, viu? Aí, no parágrafo 63, o profeta respondeu: não, os pentecostais não podem ver isso. E você sabe que o profeta de Deus para essa era foi enviado para os pentecostais, né? Mas o arcebispo disse: você quer dizer para mim que eles não conseguem ver o cumprimento da Escritura hoje? Aí o profeta respondeu no parágrafo 63 aqui: não. Aí no parágrafo 64 está escrito assim: ele confessou, ele quem? O arcebispo, não é? Ele confessou, 2 pontinhos aqui, aí abre aspas, eu vejo. Viu só? O Senhor Jesus Cristo disse assim: se esses se calarem, até as pedras clamarão. Os pentecostais deviam ter aceitado a mensagem de Malaquias 4, mas eles se descambaram por um outro caminho, por um outro rumo. Agora está difícil de voltar. Agora não tem mais volta, não tem mais condição para voltar. Se você quiser agora, você tem que sair, você tem que cumprir Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Agora, se você quiser aceitar, você tem que cumprir Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas. Aleluia. Ele disse: pois eu vejo. E ele, sendo um sacerdote católico, me perguntou: por que não continuou? Lhe respondi: fique quieto. Ele disse: glória a Deus, eu o vejo. E nesse mesmo momento o Espírito Santo veio sobre a irmã dele, assentada na congregação, e se pôs a falar em línguas, e deu a interpretação também, e foi a mesma coisa sobre o que o sacerdote e eu estávamos falando na plataforma. Vocês entenderam? Eu vou dar uma explanadinha aqui, não é? Quando esse arcebispo estava conversando com o profeta e questionando com ele, mas os crentes pentecostais não estão vendo o que Deus está fazendo através dessa mensagem? O profeta disse: não, eles não estão. Aí o arcebispo disse: pois eu vejo, eu estou vendo. Um arcebispo católico, né? E ele tinha sua irmã sentada lá no meio da audiência, esse arcebispo. Ela estava lá, sentada lá. E naquele momento que os dois estavam conversando à parte ali, o Espírito Santo caiu na irmã do arcebispo, o Espírito Santo batizou a irmã do arcebispo, e ela começou a falar em línguas e profetizar a mesma coisa, o mesmo assunto que eles dois estavam conversando lá e que ninguém sabia. Você viu isso? Que operação do Espírito Santo, não é? Aleluia! Falando na plataforma, esse culto se tornou num alvoroço e seguiram falando dele na convenção.
o irmão Oral Roberts, na semana seguinte de como aquele sacerdote esteve ali na plataforma e o Espírito Santo revelou por uma mulher, quem creio ser sua irmã, o que estava sucedendo na plataforma e revelou aquela coisa que estávamos falando. Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus, que é Deus verdadeiro, que é Deus de verdade, que é Deus vivo. Aleluia! Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, que já está ficando meio perto para nós pararmos, não é? A hora em que estamos vivendo hoje tem se cumprido essa escritura. Nesse dia tem chegado as luzes do entardecer e as passamos por alto. Note você o que João disse. Nesse dia, sou a voz de um clamando no deserto, como disse o profeta Isaías, preparai caminho ao Senhor. Agora, os irmãos prestaram atenção nisso, não é? Porque lá em Isaías 40, estava escrito, voz do que clama no deserto, endireitai vereda ao vosso Deus. E quando João Batista veio, eles perguntaram para ele, quem é você? Você é o Cristo? Ele disse, não. Você é Elias? Ele disse, não. Quem é você então? Ele disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é que ele estava dizendo? Hoje tem se cumprido Isaías 40. Aleluia, glória a Deus. Eles não entenderam, mas indagaram. És tu o Cristo? Ele lhes respondeu, não sou o Cristo, nem mesmo sou digno de desatar a correia de suas das sandálias. Porém, ele está em alguma parte em vosso meio. Irmãos preciosos, será que o Espírito Santo está abrindo a mente de cada um de nós? Porque João Batista era um homem como eu. João Batista era um homem como você. João Batista era um homem como o irmão Brana era. E eles perguntaram, você é o Cristo? Você é o Messias? Disse, não sou, eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Ele era um homem mesmo, completamente homem, João Batista, mas as escrituras estavam se cumprindo nele, Isaías 40. E nessa data em que nós estamos vivendo, as escrituras estão se cumprindo também em um homem, Malaquias 4. Aleluia. Que o Espírito Santo possa abrir os corações, revelar para as pessoas interessadas, para os eleitos, essas verdades. Aleluia. Disse, assim porque estava seguro que ele estaria em seu dia. Quer dizer, João Batista disse, eu não sou ele, mas ele deve estar em algum lugar aí. Porque aquele que me enviou para batizar disse que quando eu visse a pomba descer sobre alguém, seria ele. E ele deve estar por perto, por aí, não é? Mas ele estava seguro porque ele sabia, João Batista sabia quem ele era. Ele sabia que ele era a voz daquele que clamava no deserto, que era Deus Jeová. Aleluia, glória a Deus. Deus lhe havia dito que ele introduziria o Messias. Um dia, um jovem veio caminhando por ali onde estava João e ele viu algo como uma luz sobre ele, um sinal. E então clamou, eis aí o Cordeiro de Deus. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vós. No dia de Pentecostes, Pedro se pôs de pé e citou a escritura de Joel, capítulo 2, versículo 28. Toda a gente estava rindo dos cristãos porque não podiam falar em sua própria língua. Estavam falando alguma outra língua. A Bíblia diz, línguas repartidas, e repartida quer dizer partida, não dizendo nada, na verdade.
estavam cambaleando e, portando-se como gente bêbada. Então as pessoas religiosas daquele dia disseram: estas pessoas estão bêbadas. Deixa eu voltar um pouco aqui, eu desejei fazer frisar algo interessante aqui, viu? Deixa eu voltar um pouquinho, só mais um pouquinho. Aqui. A Bíblia diz, olha isto aqui. A Bíblia diz línguas repartidas. E abre aspas aqui e fecha aspas. Repartida, abre e fecha aspas. Quer dizer partida. Né? Eu achei muito bom isso aqui. Quer dizer partida. Não dizendo nada. Eu fiquei pensando nisso aqui porque uma vez nos chegou uma pergunta sobre se quem está falando em língua estranha sabe o que está dizendo e se precisa ter um intérprete, não é? Então, nós vemos alguns relatos de manifestações de línguas estranhas no Novo Testamento, não é? E São Paulo falou alguma coisa ali nas suas cartas aos Coríntios. Ele disse: se 2 estão falando língua estranha, no máximo deve ser 2, né, na igreja. Mas se um terceiro começar a falar, então para logo o primeiro, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então para o primeiro, deixa só os outros 2 continuar, a menos que tenha um intérprete. Agora, para o Espírito Santo não importa que haja um idioma humano ou não, né? Depois eles começaram a falar em línguas das outras nações, ali em Pentecostes, né? Mas aquele irmão, nós lemos há poucos tempos aí uma mensagem, e o profeta disse que um grande diplomata, se eu não me engano, da ONU, quando recebeu o Espírito Santo, ele disse: eu falo em 8 idiomas diferentes, mas daí o Senhor me deu um idioma que eu nunca tinha conhecido antes, né? Então, se não houvesse nenhum que soubesse interpretar aquele idioma, então era uma língua estranha, uma língua desconhecida. Mas é interessante observar isto aqui: eles não estavam dizendo nada, porque era língua repartida. Então, há possibilidade de se falar uma língua estranha que seja inteligível, interlegível, acho, né, que é a palavra certa, né, que possa ser interpretada, mas também pode haver uma língua estranha que não possa ser interpretada. Neste caso aqui de Pentecostes, o profeta está dizendo que era uma língua repartida, e repartida quer dizer partida, então eles não conseguiam falar palavra nenhuma, mas estavam como que gaguejantes, como que bêbados, balbuciantes, né? É bom que nós gravemos isto, porque isso é uma pepita para ir completando a coroa de pedras preciosas inteira, né, do nosso conhecimento da mensagem. Bom, então eles estavam cambaleando e portando-se como gente bêbada. Então as pessoas religiosas daquele dia disseram: estas pessoas estão bêbadas. Vejam bem como fazem, estão todos desordenados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hoje tem se cumprido essa escritura. Atos 2, 14 a 17. Aleluia. É bom nós tomarmos conhecimento das escrituras, não é?
O maior tesouro que um homem ou uma mulher, um ser humano pode ter é esse tesouro de conhecimentos espirituais, da palavra de Deus, não é? Deixa eu ver aqui. Lutero esteve exatamente a tempo, Wesley esteve a tempo, como também esteve o movimento pentecostal. Nada disso esteve fora de ordem. Agora lhes peço que considerem a era e o tempo em que estamos vivendo, juntamente com a palavra prometida para hoje. Se nas eras passadas os homens de Deus podiam dizer: hoje tem se cumprido esta escritura, então, e as escrituras para hoje, ele formulou a pergunta, e então as escrituras para hoje, que há prometido para este dia, que será, não é? Que Deus tem prometido para este dia. Onde estamos parados? Em que hora estamos vivendo? Se o relógio está a 3 minutos para meia-noite, o mundo inteiro está em grande temor, a igreja está numa cama de imundície e ninguém sabe onde está parado. Que horas são? E a escritura para hoje? As condições da igreja de hoje e no mundo, a política, nosso sistema mundial está tão podre agora. Eu não sou político, sou um cristão e não tenho interesse em falar do sistema político. Simplesmente quero dizer que ambos os partidos estão podres. Eu votei uma só vez, votei por Cristo. Agora tenho o triunfo assegurado. O diabo votou contra mim e Cristo votou a meu favor. Amém. Glória a Deus, não é? O diabo votou contra mim, quem sabe votou contra você também, não é? Mas Cristo votou ao nosso favor, não é? Aleluia. Agora, o resultado depende para qual lado eu voto. Estou feliz por haver votado por Cristo. Deixe que o mundo diga o que queira. Eu, todavia, creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele assim o provará, certamente. Amém. Você crê também que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, né? Não tem tempo em que Jesus não seja o mesmo. Nos dias de Jesus era o mesmo, nos dias de João Batista era o mesmo, nos dias de Paulo era o mesmo, nos dias de todos os profetas ele era o mesmo e agora continua sendo o mesmo. Então hoje se cumpre as escrituras também, não é? Agora veja a nossa nação, o aumento de crimes, a delinquência juvenil. Numa ocasião, esta nação era a flor do mundo, os Estados Unidos, não é? Nossa democracia foi formada quando se firmou a Declaração de Independência e, juntamente com aqueles homens valentes do passado, tivemos uma nação forte. Mas hoje, esta nação está se apodrecendo, desmoronando e tremendo, e estão tomando impostos do povo para mandar dinheiro por todo mundo, para comprar a amizade de seus inimigos, e logo eles nos atiram na cara. Temos visto 2 guerras mundiais e estamos em caminho à terceira. A política está podre, exatamente como o profetiza Mateus 24. Nação contra nação e reino contra reino, e todas estas coisas que sucederiam agora tem que se considerar estas coisas. Mais um parágrafo aqui, não é?
Notem também o progresso e aumento de investigação científica. Meu avô ia ver a minha avó com um carro de bois, porém hoje é um avião e até sair ao espaço em órbita. Quem falou destas coisas? Daniel, no capítulo 12, e verso 4. Ao fim do tempo, a ciência se multiplicará. Eu vou parar aqui hoje, não é? Vamos terminar aqui no parágrafo 76. E, se o Senhor permitir, nos próximos cultos nós prosseguiremos. Agora nós vamos fazer uma outra oração agradecendo ao Senhor, não é? Grande Deus, Pai amado, nós ficamos empolgados, como dizia o teu servo profeta, irmão Brana, nós ficamos religiosos, religados em Deus, não é? Quando nós vemos estas coisas, quando nós podemos ler estas verdades, e isso vindica em nossa alma, isso conecta com a nossa alma, Senhor. E nós agradecemos por estas bênçãos, agradecemos por estarmos vivendo nesse dia, nesse tempo do cumprimento das Escrituras para este tempo, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, pedimos a bênção em favor de todos os nossos ouvintes, irmãos, que cada um possa refletir, possa sentir o desejo na alma de conhecer melhor as coisas sagradas do Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, este programa, este culto é uma gentileza do Tabernáculo da Fé. Nós temos em Santa Bárbara do Oeste e também temos em Campinas, não é? Em Santa Bárbara nós estamos na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos acontecem ali às segundas, quartas e domingos. O horário está na descrição do vídeo aí. E também na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Nós estamos no Parque Shalom, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. E ali nós temos cultos todas as quintas-feiras, e também aos domingos, e também na descrição do vídeo aí estão os horários, não é? E agora resta-nos despedir. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Permitindo o Senhor, estaremos juntos então em nossa próxima programação de fé. Amém. Paz seja convosco.